Sabe, quando a gente pensa em sucesso financeiro, o que vem à cabeça? Planilhas complexas? Ser um gênio da matemática, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nas ideias de Morgan Housel, do livro A Psicologia Financeira, que viram essa lógica de cabeça para baixo. A ideia principal é chocante, mas faz todo sentido. Lidar bem com dinheiro tem muito menos a ver com quão inteligente a pessoa é e muito mais a ver com comportamento. É isso mesmo. Um gênio pode acabar na ruína se não souber controlar as emoções, enquanto pessoas comuns podem construir uma fortuna só por dominar alguns comportamentos simples. Bora entender como isso funciona? Para começar, vamos falar de um paradoxo, uma história que desafia quase tudo aquilo que a gente acredita sobre dinheiro e inteligência. E olha, essa ideia pode realmente mudar a maneira como se enxerga o que é riqueza. Ok, vamos imaginar duas pessoas. De um lado, Ronald Read, um cara simples, faxineiro e frentista, lá de uma cidadezinha do interior. Do outro lado, Richard Fuscon, o oposto completo. Executivo, diploma de Harvard, MBA, uma carreira de dar inveja no topo do mercado financeiro. Um currículo, assim, perfeito. E aí vem a pergunta que vale ouro. Qual desses dois, no final da vida, juntou uma fortuna tão grande a ponto de virar um filantropo, doando milhões para caridade? Bom, a lógica grita uma resposta, né? Mas será que a lógica está certa? Pois é, a resposta é Ronald Read, o faxineiro. O cara que levou uma vida super discreta, sem alarde, juntou com paciência mais de 8 milhões de dólares. E como ele fez isso? Sem segredo, sem fórmula mágica. Ele só economizava o que dava, comprava ações de boas empresas e esperou, simplesmente esperou por décadas. Deixou o tempo fazer o trabalho dele. E o Richard Fusconi, o gênio de Harvard? Bom, ele faliu. A ganância falou mais alto. Ele se afundou em dívidas gigantescas para bancar um estilo de vida absurdo. Imagina só, uma mansão com um custo de manutenção de $90 mil por mês. Aí, quando a crise de 2008 bateu, já era. Perdeu tudo. No fim das contas, a história é essa. Um era paciente, o outro era ganancioso. E isso fez toda, mas toda a diferença. Essa história do Ronald e do Richards nos leva direto para a primeira grande ideia do livro, que é a seguinte: ninguém é louco. É isso mesmo. Aquelas decisões com dinheiro que de fora parecem absurdas, na verdade fazem todo o sentido para a pessoa que está tomando a decisão. E o motivo disso é muito, muito pessoal. O ponto-chave é o seguinte, olha que interessante. As experiências que cada um tem com dinheiro representam tipo 80% da forma como o mundo financeiro é visto. Pensa bem, a nossa vida é só um pinguinho no oceano da história econômica. Mas é essa nossa pequena história que define quase tudo que se acredita sobre dinheiro. O que se vive na pele acaba sendo muito mais forte do que qualquer teoria de livro, sabe? E estes gráficos aqui mostram isso na prática. Dá uma olhada. Alguém que nasceu em 1970, por exemplo, viu a bolsa de valores simplesmente decolar durante a juventude. Já quem nasceu em 1950 pegou um período de mercado andando de lado. A mesma coisa com a inflação. São duas realidades econômicas completamente diferentes. Então é claro que a relação dessas pessoas com risco vai ser totalmente distinta. O que parece loucura para uma geração é a mais pura lógica para outra. E isso nos leva para um outro ponto que é fundamental, mas que quase sempre é esquecido na conta: sorte e risco. Pense neles como dois irmãos gêmeos, duas forças invisíveis que decidem muito mais do que se imagina no sucesso ou no fracasso. Vamos pegar o caso do Bill Gates. Claro, o cara é um gênio, ninguém discute isso, mas ele também teve uma sorte, mas uma sorte absurda. Em 1968, a escola onde ele estudava era uma das únicas escolas no mundo inteiro que tinha um computador. Pensa nisso. Foi uma chance de 1 em 1 milhão que deu a ele uma vantagem gigantesca, um tempo de prática que quase ninguém mais teve. Só que a sorte tem esse irmão gêmeo, o risco. O Bill Gates tinha um melhor amigo, o Kent Evans. Tão inteligente quanto ele, tão apaixonado por computadores quanto ele. O plano dos dois era dominar o mundo juntos. Só que o Kent, tragicamente, morreu no acidente de alpinismo antes de terminar a escola. Um risco de 1 em 1 milhão. É a mesma força invisível, só que agindo na direção oposta. Isso mostra que, no fim, nada é tão bom nem tão ruim quanto parece na hora. E entender que sorte e risco existem é o que nos ajuda a fugir de uma das armadilhas mais perigosas que existem. A armadilha do mais. Sabe aquela busca sem fim por sempre mais? É a linha tênue onde a ambição que constrói passa a ser a ganância que destrói. Olha só este caso. Rajat Gupta. A história dele é incrível.
Saiu da pobreza na Índia, se tornou CEO da McKinsey, uma das maiores consultorias do mundo, estava no conselho de várias empresas gigantes e já tinha um patrimônio de 100 milhões de dólares. O cara basicamente tinha vencido na vida, tinha tudo. Só que para ele não era o suficiente. O objetivo dele era um só: virar bilionário. Ser um mero multimilionário não bastava. E essa vontade de ter mais, de pular para o próximo nível, fez com que ele arriscasse absolutamente tudo o que já tinha construído. O final da história, ele foi pego usando informação privilegiada, foi preso e viu a reputação, a carreira, a liberdade, tudo indo pelo ralo. É a definição perfeita da armadilha do suficiente. Arriscou o que tinha e precisava, em troca de algo que não tinha e que, na verdade, nem precisava. Tudo isso nos leva para uma outra distinção que é crucial. Uma coisa é ficar rico. Outra, completamente diferente, é continuar rico. São dois jogos diferentes que exigem habilidades e, principalmente, mentalidades opostas. E aqui a gente vê bem essa diferença. Para ficar rico, é preciso otimismo, sabe? Coragem para correr risco, se expor. Mas para permanecer rico, o jogo muda. Aí entra a humildade, o medo de perder, a simplicidade e até uma certa paranoia de que as coisas podem dar errado. A palavra que resume tudo isso é sobrevivência. Ok, então, se a chave é sobreviver, qual é o verdadeiro segredo para construir riqueza de verdade, aquela que dura? Não é ter um QI de gênio, nem acertar aquele investimento que multiplica por 1000. É algo bem mais simples e, por incrível que pareça, muito mais poderoso. Vamos dar uma olhada no Warren Buffett. O patrimônio dele é de uns 84,5 bilhões de dólares. Agora, segura essa, desses 84,5 bilhões, mais de 81 bilhões, ou seja, mais de 99% da fortuna dele foram acumulados depois que ele fez 50 anos. Isso é inacreditável. A lição aqui não é só sobre ser um bom investidor, é sobre ser um bom investidor por um tempo muito, muito, muito longo. E essa frase mata a charada. A habilidade dele é investir, claro, mas o segredo dele, o que deixou os juros compostos fazerem aquela mágica absurda, foi o tempo. Ele começou com 10 anos de idade e simplesmente nunca parou. O verdadeiro superpoder dele é a longevidade. Então, no fim do dia, a habilidade mais importante de todas nas finanças é a sobrevivência. É ter a capacidade de continuar no jogo por muito tempo, sabe? De aguentar os trancos, de não ser obrigado a desistir no meio do caminho porque entrou em pânico ou se endividou demais. É só isso, ficar na partida tempo suficiente para que a mágica dos juros compostos realmente aconteça. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. O objetivo do jogo é tentar vencer rápido, arriscando tudo de uma vez, ou é, na verdade, simplesmente continuar jogando ano após ano, década após década, para dar tempo ao tempo de gerar resultados que parecem impossíveis? A grande lição da psicologia financeira parece ser bem clara. A maior vantagem que se pode ter é simplesmente a longevidade.